Olha, esses são os nossos anjos da guarda aqui, o Antônio e a Ana. E a gente está tomando um café aqui na Praia de Mira. Ó, sempre que vier para a Praia de Mira, não esqueçam da loja da Obelix ali, que é show de bola. E olha, a gente nem foi embora, já tá com saudade? É verdade. Que absurdo isso. Esse fim de tarde maravilhoso. Viajando geral, Mauro, Marta e a gata Chandra, a autocaravana, que vida se chama. Ó, a gente estava na estrada, Foi de louco. repente o caminhão atrás de mim começou a buzinar, farol alto, já quase mando ele para aquele lugar. Aí eu falei, não, deve ter alguma coisa errada no carro, né? Encostei, dei passagem, aí eu tô inscrito no seu canal, olha só que é a fama. Wellington, cara, ele é Ele é daqui da brasileiro, já região. sei que é brasileiro. Daqui a Vive quanto já. tempo? Já tem 5 anos. Já. Ih, 5 já. anos e acompanha a gente há pelo menos 1 ano e pouco. 20 Que ele- anos, né? Pelo menos 1 ano e pouco. Que show, que legal. Que né? legal. Pois é, agora a gente tá batendo um O papo prazer aqui. foi nosso. É, prazer é nosso. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, né? Já estamos aqui de novo no canal Viajando Geral. 1.333 dias viajando, morando nessa autocaravana linda chamada Vida. É isso aí, mas quem tá contando 1.333? Eu. É só ela, né, doida. Olha só, a gente começou a viajar de novo, inverno, a gente tem sempre coisas para resolver. Aproveita, na verdade, o inverno para resolver situações, Claro. né? Mas estamos aqui na Figueira da Foz. Hoje eu acordei com esse mar lindo. Estava chovendo, mas com essa visão do mar, lindo. Tava um tempo delicioso, inverno bem diferente esse ano aqui nessa região. Tem feito sol, temperaturas altas, né? Tá uma e delícia. eventualmente chove. Agora voltou a chover um pouco também. Mas a gente vai mostrar para vocês aí o que está acontecendo na nossa vida, no nosso roteiro, as coisas, as coincidências da vida, né? Continua. E vai responder também algumas perguntas aí, o pessoal tem se empolgado aí nas perguntas e a gente está tentando ajudar o máximo que puder, tirando as dúvidas em relação a viajar de motorhome pela Europa. Olha, nós chegamos ontem aqui em Figueira da Foz, nós não sabíamos se ia para o sul, para o norte, mas a gente tem algumas coisas para resolver ainda em relação a receber mercadorias pelo correio. Então a gente fica próximo do nosso endereço, para ficar mais fácil, mais prático e mais econômico, claro. E chegando aqui, eu recebi uma ligação de Lisboa, marcando um rastreio para problemas cardíacos, cardiovasculares. Eles estão fazendo um rastreio em Portugal da população acima de 55 anos. Acho que é isso, porque eu fiz 55 anos no ano passado. E eles me chamaram, e a Marta, para hoje fazer os exames de rastreio aqui em Figueira da Foz. Foi uma coincidência, porque nosso endereço inicial em Portugal era aqui, então a utente do médico era aqui em Figueira da Foz, mas eu já mudei, já fui para Arraiolos, fui para lá, a Marta estava em Almeida, agora está na Praia de Mira ou em Mira, então coincidentemente chamaram a gente aqui. É aqueles rastreios que ficam itinerantes por Portugal e nós vamos hoje, 3 horas da tarde, fazer os exames para saber se o nosso coração aguenta mais 10 anos de viagem dentro do motorhome. Olha, mais visitas, o Felipe e Maria João agora vão aparecer no YouTube também, olha que bacana, que legal. A gente está aqui conhecer a carrinha, não sei porquê, né? E aí vieram falar um oi. Pronto, agora são amigos, somos mais amigos aqui em Figueira da Foz. Que show, que legal. Olha, mais um presente. Nossos amigos Felipe e Maria João deixaram pra gente esse vinho pra gente tomar, lembrando deles. Obrigado, queridos. Foi um prazer conhecer vocês. Verdade, valeu. Olha, fizeram uma pergunta até estranha aí no YouTube, se a gente não usava produto para sanita. Eu acho que é inviável você viajar e não usar produto nenhum na sanita. Fica um cheiro insuportável, né? A gente tem isso aqui, ó, Aquablue. E quando a gente saiu para a Europa, eu sou um pouco precavido, até exagerado, comprei vários desse aqui para carregar durante a viagem, na Alemanha. Só que, passando pela França, entrei na Action, é uma loja que tem na Espanha, na França, na Alemanha um monte, na Polônia, em todos os países que a gente passou, chama Action. E tem um produto, né, que é parecido com esse, não é esse, é um pouco mais diluído, mas é muito mais barato, sai 4 euros. Esse aqui está na faixa dos 18 euros, 17 euros, depende de onde você comprar, né? E esse da Action custa 4 euros e vem 2 litros também do produto. Então foi esse que a gente usou praticamente a viagem inteira. Tem receitas caseiras, tá? Se você pesquisar aí na internet tem. Eu nunca fiz nenhuma receita caseira. No caso de emergência, de uma necessidade assim, de não ter produtos de acabar, e eu já usei, também não é muito bom porque é muito diluído, é esse produto WC que vende no Lidl, né? Aquele mais baratinho de 1 euro, Pato, sabe? O Pato Purifica, esses que colocam em sanita, a gente usa aquele só em casos de emergência, mas não é algo que a gente gosta de usar. Isso aqui realmente é muito melhor, isso aqui é muito bom.
Ele é bem concentrado. E existem as saquetas, que também são bem mais caras, mas isso a gente nunca comprou. Tem outras dicas aí de produtos que substituem isso. Tem várias, aí vai de cada um, e de cada dica, e de cada conselho. Mas a gente nunca fica sem produto para sanita, porque realmente é cheiro de sanita, né? Imagina você ficar andando com um pinico dentro do carro. É impensável isso no meu ponto de vista. Olha, me perguntaram onde eu comprei as cortinas térmicas. Na verdade, elas não são cortinas, são cobertas térmicas que vendem em qualquer lugar. Eu escolhi uma cor e aí, para me prevenir do inverno, eu pus aqui, a gente costurou aqui, olha, corre, ficou muito bom. Isso é bom porque, além de segurar o calor para lá, segurar o frio para lá, também segura um pouco da claridade. Então na verdade são cobertinhas térmicas, eu pus aqui no quarto também, que você compra em qualquer lugar. Eu comprei no China, tem vários tamanhos, tem tamanho de casal, tamanho de solteiro, e você adapta. Eu adaptei como cortina aqui na autocaravana e ficou muito bom. E olha que bacana, pusemos aqui no quarto também. Eu não cortei, porque a gente não tem máquina de costura, então eu peguei, usei o trilho que já tinha, os ganchinhos que vendem na China, e fiz assim. E para deixar mais quentinha no inverno ainda, e ficar mais bonita, eu peguei o jogo e pus aqui nas duas poltronas também. Aqui para ficar mais quentinho e para proteger também o estofamento. Agora, respondendo uma pergunta recorrente aí no canal, né? O pessoal vem perguntando, parece que existe uma preocupação em relação a isso, que é a circulação de carros a gasóleo, a diesel, aqui na Europa. Eu vou falar a minha experiência, não sou especialista nisso, vou falar a nossa experiência. Em primeiro lugar, a regra que a gente usa é não ir para os grandes capitais, para os grandes centros, né? A gente não vai de autocaravana para os grandes centros, a gente geralmente para em aldeias, vilas ao redor e vai de ônibus ou vai de trem e não vai com a autocaravana. Primeiro porque é muito trânsito e segundo porque realmente existem restrições de circulação, que eu acredito que em boa parte do mundo já existe isso. Até São Paulo, por exemplo, tem os horários para carga e descarga e por aí vai. E aqui cada país tem a sua regra. Essa é a primeira regra que a gente utiliza para não levar multa nessas questões. Existe uma forma de você classificar o seu carro pelo ano, pelo motor, né? Que, por exemplo, na Alemanha, que eu sei, é obrigatório para quem é alemão, para quem tem um carro de matrícula alemã, colocar uma etiqueta no vidro da frente. Para quem está lá de passagem, é turista, tem matrícula de outros países, não é obrigatório. Você pode fazer também, pode ir lá, tem uma maquininha que você digita o ano do carro e a descrição do carro e eles emitem para você esse selo e você pode colocar no vidro do seu carro, mas tem valor por um ano e principalmente é pedido na Alemanha. Nos outros países eu realmente não sei como funciona também, como não me preocupo muito com isso. O que a gente utiliza é o Google Maps. Quando você está online e você coloca, por exemplo, quando nós viemos da Itália aqui para Portugal, viemos de barca, né, de ferryboat, e parou em Barcelona. E eu sei que Barcelona tem restrição de circulação de veículos a diesel. E aí no Google Maps ele mostra o cinturão que eles criaram, né, proibindo a circulação desses carros e os horários. Se eu fosse entrar naquele cinturão, dentro de Barcelona, aí eu teria que me preocupar. Como o roteiro que o Google me propôs passou por fora desse cinturão, eu não precisei me preocupar. E assim vai. Então, o próprio Google, quando você está online e vai passar por essas regiões que tem restrição de circulação, ele dá o alerta, ele avisa e aí você faz o seu caminho conforme você vai viajar por esses lugares, tá? Por outro lado, também existe um outro aplicativo, tá aí eu gravei um videozinho dele que mostra as cidades, ele tem em cada país as regras, tem preço médio de combustível, idioma, moeda, se é friendly com motorhome ou não, e tem também quais são as cidades daquele país que tem restrição de circulação. Tem muito carro a gasóleo aqui na Europa, inclusive carros pequenos, né? No Brasil a maioria é gasolina ou híbrido, né? Que é com etanol também. Mas aqui na Europa muitos dos carros são a gasóleo, muitos dos carros são a diesel, carros pequenos. Então eu acho que não vai deixar de existir tão cedo, pelo menos eu acredito que não na minha geração. Espero ter respondido a pergunta e a curiosidade das pessoas, mas é cada um, quando estiver fazendo o seu roteiro, que vai se preocupar para o lugar onde está indo e fazer o caminho adequado. Bom, estamos indo fazer o exame. E lógico que antes de chegar lá fazer o exame tem que fazer uma caminhada poderosa, né? São 4 km de autocaravana até o local do exame. Vamos andar.
Bom, chegamos agora, vamos lá fazer os tais exames. Bom, saímos lá dos exames e tudo, foi um monte de agulha para tudo quanto é lá, sangue que não acaba Mentira, mais. não foi nada disso, mas E foi temos exame uma bem- péssima notícia. Péssima notícia para os médicos, a gente não tem nada. E as farmácias também não vão gastar um centavo com a gente. Quer dizer, não vão ganhar um centavo com a gente, que a gente não tem nada. Estamos inteirão, pronto para sair viajando. É isso mesmo, foi bem Saúde legal. 1000%. A mulher até ficou morrendo de inveja, pediu uns conselhos para nós. Queria saber Não o que a gente exagera. comia, como é que é a nossa vida, atividade física. Ela era vegetariana também, foi bem foi, interessante. então, o negócio- Adora bicho. Perguntou onde é que é o nosso consultório pra gente dar uma consulta pra ela. E olha que legal, eles nem queriam que tirasse foto, agora tá no vídeo. Olha, a gente esses casal, gente finíssima, aí são brasileiros e conhece a gente do canal, não sei porquê, né? Vocês A gente lembram virou quando famoso. viemos a Figueira? É, Tomamos um café com pastel de nata, foi com eles. Com amigos, foi com eles. E agora a gente está aqui na casa deles e olha essa pizza. Pois Não, é. mostra, Ui, que Mauro, delícia. olha que espetáculo. né? Adivinha até que eles encontraram a gente. Eu vou dar só uma dica. Começa com L, termina com Termina Dou. com Lidl. Mas com ele, termina com ele também. E agora a gente vai curtir aqui um jantar, uma pizza e tchau. Com vinho branco. Vinho branco nada, meu amor. Vinho Ah, é verde. verde. Vinho Vinho verde. Vinho verde. Dança da vaguinha, merenda, comidinha, histórias e interesses do local. Boas energias na viagem, economia, as 4 estações com alegria. As 4 estações com alegria. Agradeço ao casal, viajando geral. Agradeço ao